Estou gravando esse material para a gente corrigir aquela lista de exercícios que eu enviei para vocês sobre cálculo estequiométrico, tá? Então eu vou resolver as questões bem devagar, fazendo todo o passo a passo. Então acompanha aí, tá ok? Se você não acompanhar algum passo, né, não entender, é só voltar o vídeo e rever novamente, tá? Então vamos lá, vamos acompanhar aí a resolução. Então você tem aí na primeira questão uma reação do ácido fluorídrico com óxido de cálcio produzindo água e fluoreto de cálcio, tá? Então observe aí que na questão a relação estequiométrica é entre os dois reagentes, o ácido fluorídrico e o óxido de cálcio, onde o problema questiona qual é a quantidade de óxido de cálcio, né, necessária para reagir estequiometricamente quando for usado na reação 3 mols de ácido fluorídrico. Então o termo reage estequiometricamente significa que a reação vai obedecer às leis da estequiometria, tá? Então não se preocupe com isso aí. Então vamos lá acompanhar a resolução. Espia aí. Então você tem aí a relação 2 mols de ácido fluorídrico reagindo com 1 mol de óxido de cálcio. Então quando se usar aqui os 3 mols de ácido fluorídrico, quanto de óxido de cálcio vai ser produzido? X, ok? Então resolvendo aí a regra de 3, você sabe que a regra de 3 se resolve cruzando as informações. Então fica que 2x é igual a 3 vezes 1, né? Então 3 vezes 1 é igual a 3, logicamente. E o 2, que está multiplicando inicialmente, passa dividindo. Então 3 dividido por 2, você tem aí 1,5 mol. Então a nossa resposta aí da primeira questão está na letra B. Ok? Acompanharam aí? Então vamos lá para a segunda questão. Então na segunda questão, você tem o metanol, tá? Falando aí que o metanol pode ser obtido conforme a reação. Então você tem o monóxido de carbono reagindo com com o gás hidrogênio, ok? Monóxido de carbono mais o gás hidrogênio formando aí o metanol. Então ele quer que você calcule, tá? Também em mols, tá? A quantidade de gás hidrogênio necessária para produzir, tá? 2,4 mol de metanol. Então, percebam aí que a relação estequiométrica, né? Acompanha aí, espia aí na resolução, a reação estequiométrica é entre o gás hidrogênio, tá? E o metanol que está sendo produzido. Então você tem aí que 2 mols de gás hidrogênio está produzindo 1 mol de metanol na reação. Então, para produzir 2,4 mol, quanto de gás hidrogênio eu vou precisar? X. Então você tem montado aí a regra de 3. Então, cruzando aí essas informações, sempre começando pela variável x, tá? Não esqueça. Então, você tem que 1x é igual a 2 vezes 2,4, ok? Então, resolvendo aí esse cálculo, você tem que x, né? 2 vezes 2,4 dividido por 1. Então, você tem a resposta aí, x igual a 4,8 mol. Então, essa resposta está na alternativa D da lista. Ok? Acompanharam aí? Então vamos lá para a terceira questão. Tá? Na terceira questão é dado que o trióxido de enxofre, o SO3, reage com água produzindo o ácido sulfúrico, o H2SO4. Tá? Então ele quer que agora que você determine a massa, tá? Então perceba que agora a unidade é em massa, tá? Então, a massa de ácido sulfúrico produzida a partir de 16 gramas de SO3, tá? E ele coloca aí, e água suficiente. Então, isso significa que a água tem uma quantidade suficiente para que a reação aconteça, obedecendo às leis da estequiometria. Então, não se preocupe, tá? Você só vai se preocupar com as informações que te fornece dados, tá? Sobre alguma substância. Então, quando ele diz água suficiente, não tem nenhum dado aí, nenhuma quantidade, então ignora essa informação, tá? Não entra no cálculo. Então, acompanha aí, espia aí a resolução. Então, a gente sempre recomenda, né? Eu falei para vocês, sempre é bom, pessoal, vocês retirarem da reação
a relação em mol, sempre em mol, tá? Isso facilita para você organizar a sua regra de 3, você organizar as informações do problema. Então separa aí, perceba que a relação estequiométrica entre o reagente SO3 e o ácido sulfúrico que está se formando, tá? Então destaca isso em mol, ok? Está destacado isso em quantidade de mol. Ah, mas o problema não está em massa, né? Não está pedindo uma relação estequiométrica em massa? Sim. Então a gente destaca primeiro em mol para você organizar, como disse, ok? Como está em massa, né? Está sendo pedido em massa, então a gente vai ter que transformar isso para massa, tá? Então transforma para massa, né? Você tem lá no final da lista todas as massas atômicas fornecidas. Então aqui você tem a massa molar do SO3, tá? 80 gramas, tá? Referente a 1 mol. E do outro lado a massa molar do ácido sulfúrico, ok? Então 98 gramas referente a 1 mol, tá bom? Então tá aqui, ó. Então eu vou usar aqui na minha regra de 3 essas informações que agora estão em massa. Então a primeira linha é só para a título de organização. Então é sempre bom destacar primeiro em mols e aí depois você transforma para massa, ok? Então vamos lá. Então o segundo problema quando eu usar 16 gramas de SO3, quanto de ácido sulfúrico vai se formar na reação, tá? Então resolvendo aí, cruzando as informações, então você tem que 80x é igual a 16 vezes 98. Então resolvendo aí, né? Então 16 vezes 98 dividido por 80, então 80 passa dividindo. Então você tem a resposta aí, 19,6 gramas, é a resposta da terceira questão que você encontra na alternativa C. Tudo certo? Entenderam aí? Muito bem. Então vamos adiante. Na quarta questão, você tem o ácido sulfúrico, né? Reagindo com o calcário. Ele fala aí que reage com o calcário. Quem é o calcário? O carbonato de cálcio, CaCO3, tá? Então, esses dois reagentes formam, né, na reação, gesso. Então, aí no comando, não está dando a fórmula do gesso, né? Então, perceba que ele diz assim, para formar gesso, água e gás carbônico. Ora, se a reação está posta aqui, ó, ácido sulfúrico, carbonato de cálcio, que é o calcário, ok? Está formando o quê? Gesso, água e gás carbônico, que é o dióxido de carbono, CO2. Então, claro que o gesso é o sulfato de cálcio, CaSO4, ok? Então, ele pede para você calcular a massa de gesso formada a partir de 400 gramas de calcário, tá? E ácido sulfúrico em excesso, ok? Significa isso? Que tem ácido sulfúrico à vontade, né? Para que a reação aconteça sem nenhum problema, tá bom? Então, a relação estequiométrica, você percebe aí no comando, tá? Espia aí a resolução. Então, a gente destaca primeiro a relação em mol, como já disse, tá? Então, a relação estequiométrica é de 1 mol de carbonato de cálcio, tá? Que está reagindo aqui, ó, produzindo lá do outro lado 1 mol de sulfato de cálcio, ok? Que é o gesso que está se formando. Então, transformando para massa, né? Então, esse problema traz uma relação estequiométrica em massa. Então, 1 mol de CaCO3, 100 gramas. Do outro lado, 1 mol de CaSO4, 136 gramas. Então, transformamos para massa, né? Que é o que o problema está pedindo. Então, quando usarmos 400 gramas de carbonato de cálcio, quanto vai se formar de CaSO4? Quanto vai se formar de gesso? X. Então, resolvendo aí a regra de 3, você tem 100x igual a 400 vezes 136, tá? Então, o 100 passa dividindo para cá, ó. Então, você tem aí x é igual a 544 gramas. Então, é essa quantidade de gesso que se forma. Então, essa resposta está na alternativa A da lista de questões. Ok? Entenderam aí? Então, vamos adiante. Na quinta questão, você tem aí a combustão completa do propano, que é o C3H8, ok? E aí é mostrado que a reação acontece dessa maneira. Propano, tá? Mais oxigênio, já que é uma combustão, né?
produzindo CO2 e água. Ok? Então ele pergunta, qual a massa de CO2 produzida a partir da combustão completa de 20 gramas de propano? Tá? Combustão completa é porque vai ser consumido aí todo o propano na reação. Tá? Então não se preocupa aí com essa informação. Então, acompanhe a resolução, espia aí. Então, de novo, né, destacamos aqui a relação estequiométrica em mols, tá? Depois transformamos para massa. Então, 1 mol de C3H8, que é o propano, 44 gramas. 3 mols de CO2, tá? Então, você calcula a massa do CO2, a massa molar, e multiplica por 3, ok? Porque tem 3 mols sendo formado aqui. Então, depois da multiplicação, nós temos a massa total, 132 gramas, tá bom? Então, quando usarmos 20 gramas de propano, quanto de CO2 vai se formar? X. Então, resolvendo aí essa regra de 3, 44x igual a 20 vezes 132, tá? Então, o x vai ser 20 vezes 132 dividido por 44, tá? Passa dividindo para cá, 44. Então, você tem aí que x é igual a 60 gramas. Então, você tem essa resposta aí na alternativa C da lista. Tudo certo? Então, vamos seguir. Na sexta questão, pessoal, acompanha aí, de novo, ele dá uma reação de combustão, tá? Agora do etanol, tá? Que é dada por essa reação, por essa equação aqui, ó. Então, o etanol sofrendo combustão, ou seja, reagindo com gás oxigênio, formando CO2 e água, tá? E aí ele quer agora que você determine a massa de dióxido de carbono produzida a partir de 230 gramas de etanol, ok? Muito parecido com a questão anterior, né? Então vamos lá, espia aí a resolução. Então você tem aí, ó, a relação estequiométrica em mols, né, destacada. Então 1 mol de etanol que está reagindo e do outro lado produzindo 2 mol de CO2. Então transformando para massa, 1 mol de etanol, 46 gramas, 2 mol de CO2, 88 gramas, ok? Então, quando usarmos 230 gramas de etanol, quanto de CO2 vai ser produzido? X, tudo certo? Então vamos lá, resolvendo a regra de 3, você tem aí, ó, 46x igual a 230 vezes 88, ok? Então 46 passa dividindo, ó, e você tem aí 440 gramas é a nossa resposta dessa questão, que está na alternativa D. Ok? Entendido aí? Se não entendeu, pessoal, volta lá de novo, volta o vídeo, tá? E pega de novo a explicação da resolução. Tudo bem? Então vamos seguir. Na sétima questão, você tem aí a decomposição térmica do carbonato de magnésio, tá? Ocorrendo aí conforme a reação. Então, decomposição térmica significa que o carbonato de magnésio não precisa de outra substância para reagir, tá? O calor é que está catalisando essa reação, ou seja, está fazendo ela acontecer. Por isso, decomposição térmica, decomposição pelo calor. Tudo bem? Então, é questionado aí. Calcule o volume de dióxido de carbono na ICNTP obtido a partir da decomposição completa de 210 gramas de MgCO3. Então, observa que essa questão aqui, pessoal, está envolvendo volume, né? Volume molar. A gente viu lá nas últimas aulas, eu falei de volume molar, tá? Para quem não pegou com muita clareza essa informação sobre volume, entenda que é muito simples, tá? Então, nós exercitamos muito a questão das relações estequiométricas mol-mol, massa-massa, né? Então, só nas últimas aulas, no último exercício, eu resolvi com volume. Então, é muito simples. 1 mol, pessoal, de qualquer gás na CNTP, então CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Então, 1 mol de qualquer gás nessas condições é igual a 22,4 litros, tá? Essa informação está na lista de exercícios, está lá no final da lista, tem essa informação para quem tinha esquecido, tá bom?
Então eu vou fazer bem devagar, tá? A resolução dessa questão. Então observa aí, espia aí a resolução. Então destacamos aqui a relação estequiométrica em mol, tá? Então aqui, ó, 1 mol de carbonato de magnésio, tá? Produzindo lá do outro lado da reação 1 mol de CO2, ok? Então a relação é de massa, né? Então ele quer saber o volume do CO2, do dióxido de carbono, que será produzido a partir de 210 gramas de MgCO3. Então uma relação de volume para massa, né? Ou massa para volume, como queira. Ok, pessoal? Então tem duas maneiras de você resolver aqui, ó. Então, está feita a relação estequiométrica em mol, como sempre, então sempre faça a relação em mol. Aqui do lado do carbonato, né? Então, como ele dá a massa do carbonato de magnésio, então nós vamos colocar a massa, ok? Do outro lado, lá do CO2, ó, então essas são as duas maneiras. Ou eu posso deixar em mol, tá bom? Por que em mol? Já que a relação é em volume. Porque eu posso calcular primeiro em mol e depois transformar para volume, tá bom? Então depois tem outras questões parecidas. Então essa primeira eu vou fazer em mol e depois transformar para volume, tá? Mas eu já coloquei aqui do lado, ó, o volume, então 1 mol equivale a 22,4 litros, ok? Então tá aqui, ó, em vermelho, tá? Então eu poderia, ao invés de usar 1 mol, usar direto esse valor aqui, tá bom? Mas nesse primeiro caso eu vou calcular usando mol, tá bom? Deixei aqui do lado só para você acompanhar. Então, 84 gramas produz 1 mol, 210 gramas vai produzir X mol, né? Então vamos lá. Resolvendo cruzado, ó. Então, ó, 84x é igual a 210 vezes 1, ok? Então deixei de novo aqui do lado o valor de 1 mol de gás na CNTP, 22,4 litros. Eu poderia usar esse valor no lugar do 1, tá lembrado? Então está aqui do lado, não vou usar, só deixei aqui para você acompanhar. Então, 210 vezes 1, 210, tá? 84 passa dividindo para cá, ó. Então, 210 dividido por 84, 2,5 mol, tá? Observe que eu ainda não respondi a questão, porque ele quer saber o volume de CO2, e que eu encontrei aqui foi a quantidade em mol que está sendo produzido, ok? Então, agora, aqui do outro lado, ó, eu vou transformar essa quantidade de mol que eu achei para o volume que ele está querendo saber. Então, 1 mol equivale a 22,4 litros, 2,5 mol, Y. Então, Y dá 56 litros, ok, pessoal? Então, eu fiz devagar, tá? Primeiro em mol, depois transformando para litro, para você acompanhar. Mas você pode, né, como já disse, pode usar direto o valor do volume molar, que é 22,4 litros, tá? Se você substituir aqui, ó, o 22,4, tá? Multiplicar 210 por 22,4 e depois dividir por 84, você vai ter direto aqui os 56 litros, tá ok? Então, as próximas eu vou resolver direto, para você acompanhar aí a outra maneira de resolver, tá? Então, você tem aí essa resposta na letra C da lista, tudo certo? Então, vamos lá acompanhar a próxima questão. Então, você tem aí, ó, em uma indústria siderúrgica, a redução da hematita. Quem é a hematita, né? Aí no comando não está dizendo quem é a hematita. Então, a redução da hematita para a produção de ferro metálico. Ferro metálico também não está aqui, mas nós já falei várias vezes para vocês, né? Toda vez que falar de um metal na forma metálica, então é o metal sólido, em forma de substância simples, ok? Então, ferro metálico é o ferro simples. Então, essa reação está acontecendo conforme a equação colocada aqui, ó. Fe2O3 mais CO, tá? Então, o Fe2O3, pessoal, o óxido de ferro, é a hematita mencionada, tá? Então, a hematita é o óxido de ferro. Está reagindo aqui com o monóxido de carbono, produzindo ferro metálico, então está aqui, ó, o ferro sólido, tá? E CO2, ok? Então ele pergunta, qual a massa de ferro metálico produzida a partir de 30 litros de monóxido de carbono
nas CNTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Cujo valor do mol, quanto é? 22,4 litros, né? Então, espia aí a resolução. Então, você tem aí, ó, tá? Então, destacamos aqui a relação estequiométrica dada pela reação. Então, o CO, né, 3 mol de CO que está reagindo, produzindo ferro metálico do outro lado, 2 mol de ferro metálico. Ok? Então, diferente da questão anterior, eu vou colocar direto aqui o valor do volume molar. Então, 3 mols, ok, do CO que está reagindo, ó, equivale a 67,2 litros. Por quê? Cada mol é 22,4. Quando eu multiplico 22,4 por 3, eu tenho 67,2 litros. Tudo certo? Então, 67,2 litros e está produzindo 12 gramas de ferro metálico. Ok? Quando usarmos 30 litros de CO, quanto de ferro metálico vai ser produzido? X. Tá? Então, resolvendo aí a regra de 3, 67,2x igual a 30 vezes 112. Ok? Então, 67,2 passa dividindo, né? Então, você tem aí a resposta: 50 gramas de ferro metálico vai ser produzido a partir de 30 litros de CO. Tudo bem? Então, perceba que aqui a gente fez direto, tá? Então, a gente usou direto aqui o valor do volume molar. Então, é só multiplicar, tá? Pegar a quantidade de mol e multiplicar por 22,4 litros. Tudo bem? Então, essa resposta você encontra aí na letra D da lista de questões. Então, vamos adiante. Na 9ª questão, você tem o ácido nítrico reagindo com água, você tem o NO2, tá? Reagindo com água e produzindo ácido nítrico, ok? Então, o ácido nítrico é um produto, está sendo produzido aí na reação. Então, ele diz, o ácido nítrico pode ser obtido pela reação, ou seja, ele está sendo produzido, tá bom? Então, ele quer que você calcule a massa de ácido nítrico produzida a partir de 32 litros de dióxido de nitrogênio e água suficiente, ou seja, água suficiente para atender às leis estequiométricas, para a reação acontecer normalmente. Tudo certo? Então, acompanha aí, espia aí a resolução. Então, muito parecida com a questão anterior. 3 mol de NO2, ok? É o dióxido de nitrogênio, né? Produzindo 2 mol de ácido nítrico. Então, destacamos aí a relação em mol inicialmente e agora vamos fazer as devidas transformações. Então, o NO2 em volume molar, então 3 mols, né? 3 vezes 22,4, 67,2 litros, ok? E do outro lado, massa, né? Então, 2 mols de ácido nítrico vai dar 126 gramas quando você calcula a massa molar do ácido nítrico e multiplica por 2, vai dar essa massa de 126 gramas. Tudo certo? Então, quando usarmos 32 litros aqui do NO2, quanto de ácido nítrico vai se formar? X. Então, resolvendo aí a regra de 3, você tem 67,2x, tá? Igual a 32 vezes 126. Então, 67,2 passa dividindo, né? Então, você tem a resposta aí, que essa massa formada é de 60 gramas. Tudo certo? Então, você tem aí essa resposta na letra A da lista de questões. Tudo bem? Então, vamos para a nossa última questão. Então, você tem aí, muita atenção nessa questão aí. A produção de ácido acético, tá? CH3COOH, a partir do etanol, pode ser dada pela seguinte reação: C2H5OH mais O2, produzindo aí o ácido acético, né? E ainda produzindo água, tá? Um detalhe aqui nessa questão, pessoal. Se você prestou atenção, lá atrás, quando aparecem outras questões envolvendo o etanol, a fórmula molecular lá atrás está diferente. Se você observar lá, você voltar para olhar,
você vai ver que o etanol está escrito C2H6O, ok? E aqui está C2H5OH, tá bom? Se você contar os átomos, tá igual, tá certo, né? Então, C2H5 mais um outro hidrogênio aqui, ó, então dá o mesmo etanol. Então, por que isso acontece? O C2H6O é a forma molecular oficial do etanol, tá? C2H6O. Mas o C2H5OH é uma maneira bastante usual de representar o etanol. Então, as duas formas estão corretas, ok? C2H6O é a forma molecular oficial e o C2H5 é como normalmente, né, é a maneira mais usual, mais frequente com que se representa o etanol. Então, não tem nenhum problema aí. Tudo bem? Então, o que ele quer que faça nessa questão? Então, ele pede, determine o volume de gás oxigênio nas condições ambiente de temperatura e pressão necessário para a produção de 30 gramas de ácido acético. Considere o volume molar nas condições ambiente de temperatura e pressão igual a 24 litros por mol. Ok? Então, muita atenção aqui nesse detalhe, tá bom? Então, aqui ele considera aqui essa questão, ó, as condições ambiente de temperatura e pressão. E diz que nessas condições ambiente de temperatura e pressão, tá? 1 mol equivale a 24 litros, ok? Então, não é nas condições normais de temperatura e pressão em que está se dando aqui esse problema, ok? Então, nós vamos considerar o que o problema está colocando aqui para gente, tá? Que 1 mol é 24 litros e não 22,4, porque aqui ele está considerando condições ambiente, não condições normais de temperatura e pressão, ok? Então, é importante que você leia com atenção o enunciado. Então, espia aí a resolução. Então, muito parecida com as demais, tá? O único detalhe é essa observação aqui do volume molar, que é diferente, ok? Então, destacando aí as relações em mol, né? Então, 1 mol de O2 que está reagindo, produzindo o ácido acético lá do outro lado, 1 mol de ácido acético, tá? Então, 1 mol aqui nessa questão equivale a 24 litros, tá? Então, 24 litros de gás oxigênio está produzindo 60 gramas de ácido acético. Então, 60 gramas é a massa de 1 mol de ácido acético, tá? Como só tem 1 mol, 60 gramas. Então, quando usarmos 30 gramas, quanto de O2 eu vou precisar, tá? Qual é o volume? X. Tudo certo? Então, resolvendo aí a regra de 3, você tem 60x igual a 24 vezes 30. Então, 60 passa dividindo aqui, ó. Então, você tem um volume molar, tá? Igual a 12 litros. Então, você vai precisar de 12 litros para produzir 30 gramas de ácido acético. Tudo certo? Então, você tem essa resposta aí na alternativa B da lista. Tudo bem, pessoal? Então, chegamos ao final. Então, aí concluídas as 10 questões, tá? Espero que vocês tenham acompanhado aí com bastante atenção. Como disse, se passou alguma coisa, tá? Então, você tem a opção aí de observar o vídeo bem devagar, de voltar, tá? E ver de novo, até entender completamente. Tudo bem? Tudo certo? Então, fique com Deus. Até a próxima.